Você sente que algo está errado, e não é impressão. No Brasil, a sensação de insegurança não nasce do nada. Ela cresce toda vez que um criminoso é preso, e logo depois está de volta à rua. Cresce quando a lei parece mais preocupada com o conforto de quem comete crime do que com a proteção de quem trabalha, paga imposto e tenta viver em paz. E vamos falar sem rodeios. A lei brasileira, na prática, muitas vezes é frouxa. Não porque não existam leis. O problema não é a falta de regras, é a forma como elas são aplicadas, interpretadas e frequentemente esvaziadas. O resultado é um sistema que passa a mensagem mais perigosa possível. O crime compensa. Penas que não são cumpridas integralmente. Progressões rápidas de regime. Benefícios que colocam criminosos de volta à sociedade sem qualquer garantia real de mudança. Audiências de custódia que, em muitos casos, terminam com soltura quase automática. O cidadão comum olha isso e pensa: qual é o sentido de tudo isso? Você vê alguém sendo preso por roubo, por tráfico, por violência. E pouco tempo depois, essa pessoa está novamente circulando. Às vezes no mesmo bairro, às vezes cometendo o mesmo crime. Isso não é só falha jurídica, é uma quebra de confiança. Porque a lei deveria cumprir um papel básico: proteger quem segue as regras e punir quem as quebra. Quando isso não acontece de forma consistente, o que surge é um ambiente onde o medo se torna rotina e a impunidade, expectativa. E aqui entra um ponto incômodo. Existe um discurso que tenta suavizar isso. Dizem que o sistema precisa ser humanizado, que a prisão não resolve, que é preciso entender o contexto social do criminoso. Tudo isso pode até ter fundamento em certos níveis. Mas quando essa lógica começa a ignorar completamente o impacto sobre as vítimas e a sociedade, ela deixa de ser justiça e vira desequilíbrio. Porque enquanto se debate teoria, quem sofre é quem está do lado de fora. É o trabalhador que chega em casa com medo. É a família que vive trancada. É a pessoa que já não confia mais que denunciar um crime vai dar em alguma coisa. E não, isso não é sobre defender violência nem sobre ignorar direitos humanos. É sobre responsabilidade. Direitos humanos não podem ser seletivos. Não podem proteger apenas quem comete crime e esquecer quem sofre as consequências dele. Quando a lei falha em gerar consequência real, ela perde força. E quando a lei perde força, quem assume o controle não é a justiça, é o medo. Agora, pense no efeito disso a longo prazo. Se um jovem cresce vendo que o risco de punição é baixo, o que impede que ele entre no crime? Se alguém comete um delito e rapidamente volta para a rua, qual é o incentivo real para mudar? Um sistema que não impõe consequência clara não educa, ele incentiva. E isso cria um ciclo. Mais crime, mais sensação de impunidade, mais insegurança. E o mais perigoso, mais descrédito nas instituições. Porque chega um ponto em que as pessoas param de acreditar na justiça. E quando isso acontece, a base da sociedade começa a rachar. A discussão aqui não é simples. Não se resolve com frases prontas, nem com soluções mágicas. Mas ignorar o problema é pior. Fingir que está tudo funcionando enquanto a população vive com medo não é equilíbrio, é negação. O Brasil precisa enfrentar uma pergunta direta. A lei está protegendo quem deveria proteger? Se a resposta for não, e para muita gente já é, então algo precisa mudar. Mais rigor na aplicação das penas. Mais coerência nas decisões. Menos distância entre o crime e a consequência. Porque justiça que não é sentida como justiça, deixa de ser justiça. E quando isso acontece, não é só o sistema que falha. É a sociedade inteira que paga o preço.